Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. E é claro, digo isso todos os dias, torço para que você esteja tendo aí um dia de muita paz, de muita saúde, acima de tudo, de muito equilíbrio. E, é claro, não posso também deixar de dizer, muito obrigado por você estar conosco, acertar o portal Rondônia ao Vivo de Notícia. E, é claro, ficar muito, mas muito bem informado mesmo. Sempre digo, gente, é fato, não é fake, tá lá no Rondônia ao Vivo. E tu acessa todos os dias e sabe disso, né? E também é você que nos dá liderança quando falamos em comunicação online, em webjornalismo no estado de Rondônia, na região norte. Quem fala isso não é o Ivan Frazão, não, gente. É a Similar-Web, é a Google, e é você que todos os dias acessa, de manhã, de tarde, de noite, deixa lá o teu like, o teu dislike, acessa nossas redes sociais, o Facebook, Instagram, YouTube. Mas principalmente nessa interação, quando você deixa a tua sugestão de pauta. Isso é a matéria-prima para nós fazermos esse jornalismo muito mais próximo de você, da sua comunidade. E, claro, ser essa ponte entre você e o poder público. Então, muito obrigado, gratidão, fica conosco, tá bom? E olha, não esquece nossas redes sociais de forma alguma, tá? Pessoal, a nossa conversa hoje é um tema que daqui até outubro do ano que vem vai estar em alta e não adianta a gente negar que eu diga aí, o Trump, 50% de tarifa nos produtos brasileiros, vai afetar a Rondônia aí de cheio, não adianta chorar, não adianta espernear, vai afetar. E como tudo isso pode estar se refletindo, tem essa questão do governador que foi para Israel, que deu aquela confusão, essa disputa dele com o vice. Ou seja, tudo acaba em política. E se eu não me engano foi Platão que falava. Quem não gosta de política vai ser comandado por quem gosta de política. E muitas vezes quem gosta são pessoas que não estão muito interessadas em você nem em mim. Só querem saber deles e deles. Tá certo? E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Dejani Haverhot, conhece política rondoniense há muito tempo, tem um Instituto Haverhot de pesquisa super conceituado, e ele está aqui em Porto Velho, veio passar aqui uns dias aqui e veio conversar com nós aqui no Rondônia ao Vivo, no Conexão Rondônia ao Vivo, sobre o cenário político nacional, municipal, estadual. Enfim, é muita coisa. E já, aliás, diga-se de passagem, já começou as pesquisas, já tem resultado. Inclusive foi divulgada uma aqui pelo Rondônia ao Vivo. Vamos conversar com ele? Vamos lá? Dejani Haverhot, meu amigo, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Ivan Frazão, é uma honra para mim estar aqui com você no Conexão Rondônia e aqui no Rondônia ao Vivo. E quero mandar um abraço lá para o Paulo Andreoli, nosso amigo de longa data também, e é uma honra também poder publicar nosso trabalho, nossas pesquisas aqui com vocês, que é o site de maior audiência do estado de Rondônia, sem dúvida nenhuma. Eu pesquiso sempre no Google Analytics e etc. para ver quais são os sites que estão realmente chegando até o leitor, até o internauta, e vocês estão na frente disso, e uma distância longa à frente de todos os veículos de comunicação web de Rondônia. E quero cumprimentar, saudar você aí, internauta, que vocês é que fazem a diferença. E vocês estão no canal certo, porque no meio de tantas informações cruzadas e às vezes não confiáveis, vocês estão no canal onde traz a notícia séria. Então, o que tem aqui no Rondônia ao Vivo não é fake news, tá? É notícia. Então, vocês estão no canal certo e é uma honra para mim estar falando com vocês. Tá certo. Você pediu que a gente pague um preço muito alto por isso, Dejani? Eu sei. Foram 20 tiros aqui por causa de nossas posições firmes, eu né? acompanhei isso tudo, cara. Então, acompanhei. A política, infelizmente, virou quase que uma seita, né? Frazão, tem uma coisa interessante, que se você quer ganhar inimigo, é só emitir a sua opinião. E você não precisa estar nem na extrema direita, nem na extrema esquerda, basta você ter um bom senso, que as pessoas vão te jogar para o lado oposto. Quando você dá a sua opinião sincera e verdadeira, uma análise imparcial, né? Quem está de um lado te joga para o outro lado, porque ou você concorda com ele ou então você fica lá no outro extremo. Então, a mesma pessoa que emite uma opinião sincera e verdadeira, ela é jogada por alguns na extrema esquerda, você é comunista. E
para quem não gostou daquela opinião, ele vai dizer, você é bolsonarista. Tá um absurdo isso. Aqui ninguém é bolsonarista, ninguém é comunista. A gente apenas traz a opinião mais imparcial possível e aí você é jogado para os extremos. Então, tá esse absurdo a política brasileira. Essa divisão de dois extremos, extrema esquerda e extrema direita, tá prejudicando todo mundo, cara. Todo mundo está perdendo. Tá Ninguém ruim, está ganhando. cara. Ninguém está tendo o bom senso de analisar que existe um equilíbrio por aí. Como diga minha afinada avó, nem tão céu e nem tão terra, né? Exatamente. Está ficando bem. Dejani, me diga uma coisa, o que você apresentasse no meu internauta? Quem é o Dejani Raverrotti? Frazão, é difícil a gente se autodescrever, então eu vou falar na minha área, eu vou destacar a questão da profissão, né, e do meu trabalho. Eu cheguei em Rondônia em 88, Frazão. Eu cheguei, eu vou até contar aqui pela primeira vez na imprensa, pela primeira vez na imprensa eu vou falar isso. Eu fui morador de rua em Rondônia. Eu cheguei em 88 com a profissão de auxiliar de enfermagem. Tu veio de onde? Eu saí do Exército, eu era enfermeiro no Exército, lá em Amambai. Aí eu vim para Rondônia, ninguém me deu emprego, porque hospital particular não aceitava homem como enfermeiro, sabia? Não sabia. Não sabia, porque é uma coisa que pouca gente sabe. Não aceitava, porque quem pagava o hospital particular geralmente é o homem. Então ele não quer que a mulher dele, ou o filho dele, ou a filha dele seja atendido por outro homem. Eles só aceitavam médico nesses hospitais. Homem, só médico, enfermeiro, não. E aí eu fui, meu dinheiro acabou, eu morei na rua 4 meses. Aí eu passei na verdade, em vários lugares, porque eu andei cidade por cidade, eu trabalhei de servente pedreiro, de cavando fossa, enfim, o que aparecesse para não passar fome, né? Aí eu cheguei em Vilhena, prestei concurso na PM, em 1988 eu fui o primeiro colocado no concurso da PM. Então foi o primeiro concurso que me apareceu. Aí eu entrei na polícia, fiquei 6 anos, fui para a educação, né, em Vilhena, e aí eu montei meu instituto em 98, na época IRP, agora IPEC. Então é isso, estudo política e entrei na imprensa e estudo política desde 95, me especializei em política e estou aí seguindo esse caminho. Caramba, já tem quase 30 anos de instituto, né? Exatamente. 26 anos. Poxa vida, que faz legal. Tempo, né? Que legal, que bom. Zeni, como é que está esse cenário político nacional? Como é que você está vendo para essas próximas eleições o Brasil? Eu vejo, porque é o seguinte, o cenário político ele muda como as nuvens. Né? Eu Ulisses Guimarães, né? Você olha para o céu, está de um jeito, de repente vem um vento e muda as nuvens, e é assim a política. Então, nesse momento, com a mudança de nuvem aí, uma nuvem laranja dos Estados Unidos, eu acho que o Trump, ele deu um tiro no pé da direita do Brasil, que estava se organizando em torno de Tarcísio, com apoio do bolsonarismo, que o Bolsonaro pode não chegar a lugar nenhum mais na política, mas o nome bolsonarismo ainda pesava. Eu acho que nesse momento já começou a mudar esses ventos, né? Então, enfraqueceu bastante, porque o nome da direita seria o Tarcísio. E o Lula não estava muito bem avaliado, muita crítica, muita coisa contra, enfim. Muita fake news também, né? Muita fake news. E, de repente, o Lula tomou uma postura, que ele sempre teve uma postura de estadista, mas agora confrontando esses tarifaços do Trump. E, com isso, diminuiu a força da direita, né? E agora o Trump ainda continua tirando no pé, falou do Pix. Cara, o Pix é uma coisa muito boa, muito positiva. Você manda um Pix para uma pessoa lá que você compra amendoim na vizinha, manda o Pix de R$15 para ela não tem que pagar taxa para ninguém. O Trump quer prejudicar o Pix para que a gente use o cartão
Mastercard. Visa, Mastercard, para eles faturarem lá nos Estados Unidos, né? Aí tem 2%, 3%, 2,5%, enfim, de taxa que se paga por um cartão. O Pix não se paga nada. Então, é uma coisa positiva para o Brasil e o Trump quer se meter nisso. Então, prejudicou a direita. Então, com isso, não que a esquerda cresceu, porque o Lula cresceu, né? O posicionamento de uma ala progressista da política, ela vai se fortalecer, enquanto que a extrema-direita deu uma murchada aí. Ficou sem discurso. Ficou, né? Ficou. Porque quem são os que defendem a extrema-direita são as pessoas que serão prejudicadas com as taxas impostas por Trump. Né? Agora, a gente pode falar então que a família Bolsonaro e o Trump estão sendo os grandes cabos eleitorais da esquerda no Brasil? Com certeza, nesse momento, sim. Estão. Mas você acha que consegue segurar até as eleições? Eu não estou vendo saída para eles. Porque você sabe que quando se desenha um caminho, a tendência é que aquele caminho se fortaleça. Uhum. Agora a esquerda deu um gráfico ascendente, né? E eles descendente. O que acontece? A tendência é que esse gráfico permaneça. Eu vejo assim. Eu vejo que está praticamente irreversível. O que eles vão fazer para reverter isso? Eu não vejo uma saída para a extrema-direita. Trump e o Bolsonaro realmente, o Dudu, né, o Eduardo, lá nos Estados Unidos, e o Bolsonaro aqui, e estão destruindo com o projeto. Eles construíram e não estão destruindo. Então. Tá certo. Agora, eu digo, é a tendência, né? É uma tendência que está construída aí. E para mudar esse trajeto, eu acho muito difícil daqui até as eleições. Você acha que o Lula, o PT em si não corre um risco o Lula está com quase 80 anos. Se ele morre, o PT perde um pouco o rumo, porque não tem uma figura. Ele ficou maior do que o partido, né? Com certeza. O Lula é um ícone, cara. A história vai contar isso. Tem gente que critica e tal. Cara, o Lula é o maior líder político do mundo nesse momento, cara. É o ponto de equilíbrio da política, da geopolítica internacional. O cara está à frente do BRICS ali, tá no Mercosul, está na União Europeia, está negociando, está fazendo a coisa acontecer, está com o discurso de paz enquanto os países estão guerreando, fazendo genocídio, inclusive, ele está com o discurso de paz. O Lula é um ícone político. Você pode ser de esquerda, você pode não gostar do Lula, você pode falar o que você quiser, você pode ser de direita. Isso é verdade. E tem que admitir isso. Então, qual era a pergunta, Fração? Perdão. Eu quero saber se o PT não corre o risco. Ah, tá. Sim. O Lula, ele é um ícone, é um líder maior do que o próprio partido. Se o Lula vier faltar daqui até as eleições, rapaz, repor isso... Vai ficar difícil, né? Vai ser trabalhoso, vai ser difícil, tá? O PT não se preocupou em criar quadros. Na verdade, ele tentou, né? Ele tentou. Existem pessoas dentro do partido que estão sendo empurradas faz tempo, como o Haddad, por exemplo. O Haddad é uma figura... Ele só não conseguiu o carisma do Lula, mas ele é um cara inteligentíssimo. Ele foi ministro da Educação. Quantas coisas foram criadas em 8 anos quando ele foi ministro da Educação? Esse Brasil deu um salto na educação. E agora ele é ministro da Economia. O Brasil vai bem, economicamente. Vai bem. E está bem equilibrado. Ele está mostrando que ele também entende de economia, entende de educação. Tentaram criar o Haddad, mas politicamente ele ainda não conseguiu desabrochar. Não conseguiu. Ele está muito longe do Lula. O Lula consegue conversar com todo mundo? Consegue. Agora eu vou dizer uma coisa. Eu até quero fazer aqui uma... Você sabe que uma parte é ciência, outra parte é intuição, né? Sempre. Todo analista político ele tem a ciência, mas ele tem a intuição.
Eu vou dizer para você como que a esquerda poderia estar bem, mesmo se o Lula vier a faltar na próxima eleição. Vou dizer para você. O Flávio Dino, ministro do STF, se ele renuncia a esse cargo de ministro do STF, vem para o partido, ele vai ser um cara que vai estar no nível do Lula, politicamente. Ele é bom de discurso, ele é bom de confronto, ele é um cara carismático, ele é um cara querido, é o cara que substituiria o Lula. Se eu fosse um estrategista político da esquerda hoje, eu já preparava o ministro... falei o nome dele agora. O Flávio Dino? O Flávio Dino, eu já preparava ele para assumir o lugar do Lula. Porque é o cara que conseguiria. Ele conseguiria ter o lugar do Lula. E ele não se importa. Aí alguém fala, mas o cara não vai deixar de ser ministro do STF, que é vitalício. O Flávio Dino, ele não tem apego a isso. Ele não tem apego. Ele é um cara que se apega aos propósitos. Ele acredita aos nele. Desafios, às missões. Ele é um cara O cargo é um detalhe para ele. É um detalhe. Ele é um cara apego à missão. Né? Ele está num nível muito acima do que nós imaginamos. Se eu tiver um cargo eu vou sossegar. Ele não. Ele é um cara que está no outro nível. E ele deixaria o ministério O Supremo. O Supremo, ele deixaria e voltaria para a política pela missão. Eu tenho certeza. Agora, eu fico pensando o seguinte, em Rondônia, já que está falando da esquerda, em Rondônia, como é que está o cenário, na tua opinião? Para qual cargo? Para governador. Para governador. Vamos você para governador, a gente vai... Tá bom. Vamos lá. Hierarquicamente, começa no governo, vai para o Senado, vai para deputado federal, estadual. Como é que está esse cenário? Tá. Para governo, é assim, você sabe que não tem reeleição para o Marcos Rocha, né? Então, hoje teríamos vários grupos do Estado já de olho nesse cargo, né, do governo. Mas está em aberto. Por quê? Olha só, nós temos a capital, 30% dos votos do Estado, mais ou menos, na capital. É isso, mais ou menos. Em que sentido? De direito? De voto, de voto? quantidade de voto. Mais ou menos isso, né? Então, olha só. Nós temos os grupos da capital de olho nisso. Um seria o grupo do Léo Moraes, da Mariana Carvalho, do Hildon Chaves, né? E o próprio Marcos Rocha pensando em trazer um sucessor, mas ali tá bagunçado, né, Frazão? Posso falar abertamente aqui? Pode, claro. Essa briga dos Gonçalves com o Marcos Rocha inviabilizou qualquer ação do Marcos Rocha. Se ele sair, se ele renunciar para poder ser candidato, ele vai ter problema. Se ele ficar no governo, as pessoas que ele quer que sejam candidatos vão ter problemas, que seria a esposa e o irmão. Enfim, o Marcos Rocha está numa encruzilhada e qualquer caminho que ele tomar vai ser ruim. Perigoso é ficar sem partido, né? E é perigoso ficar sem partido. E mesmo que fique com partido, ele vai ter problemas, tá? Aí eu vejo assim, o interior está se organizando com um nome muito forte no interior, que é o Adailton Fúria, prefeito de Cacoal. O cara tem uma aceitação incrível, ele tem 80% dos votos de Cacoal e um percentual parecido ali em todos os municípios vizinhos, ele vem com muita força. Se ele tiver uma base forte... A Fúria do Fúria. A Fúria do Fúria. E se ele tiver uma base forte aqui em Porto Velho, para ele se manter bem em Porto Velho, ele é o cara que tem chance de ser governador. Aí nós temos um cara também com penetração em todo o estado, que é o Fernando Máximos. Fernando Máximos também está muito bem posicionado para o governo, mas ele ainda tem a possibilidade de ser candidato ao Senado. Eu não sei se o grupo que apoia o Fernando Máximos, eles vão deixar o Fernando vir ao governo ou vão querer que ele saia ao Senado. Então isso aí é uma incógnita ainda, mas é um cara que viria disputar o governo com força e seria
uma disputa boa entre ele e o Fúria, né? O Marcos Rogério seria outro nome, caso o Fernando não venha ao governo, viria também, mas o Marcos Rogério ele perdeu, ele não fortaleceu a base dele, ele perdeu muito capital político. Ele focou no discurso bolsonarista e nas ações que pudesse ganhar destaque na mídia, de apoio ao bolsonarismo e à extrema-direita, e esqueceu da base. Ele é um cara que não fortaleceu lá com o vereador, com o presidente da associação, com o empresário, nos municípios, enfim, no estado todo, ele não fortaleceu a base. Então, ele está sem base. Então, tem um nome bom, mas não tem base. Então, eu não vejo ele vir com essa força que se imagina que tem. Mas não deixa de ser um páreo. Ele perdeu o discurso também, né? Perdeu o discurso. Aliás, essa direita toda perdeu o discurso, né? Rapaz, a direita todinha tá... Só que aqui não tem esquerda, né? Não, Rondônia não tem esquerda. Tem eleitores da esquerda, mas não tem esquerda. Exatamente. Mesmo o PT está tentando se organizar e tal, mas o PT perdeu muita força por briga interna, né? Tem três correntes que brigam ali eternamente. Se acorrenta, né? São três correntes dentro do partido que ficam disputando entre eles. Eles tentam juntar aqui, tentam juntar ali, mas não conseguem, né? Então o PT enfraqueceu muito e também não fortaleceu as bases, a formação de base. Aquela formação lá no município que traz os jovens, traz a juventude, se envolve com igreja, com associação, com não sei o quê, dá curso, dá treinamento, enfim, ele parou com isso faz muito tempo. Então, a esquerda o PT está bem, porque a esquerda em Rondônia se resume praticamente a PT, né? Uhum. E o PT perdeu muito capital político também, porque não fortaleceu as bases aqui. Então, não tem oposição. Aqui é direita e os eleitores que votam em Lula, na verdade, porque nem o eleitor do PT aqui, nem todos votam nos candidatos para deputado federal, estadual e tal. Eles votam Lula, né? Mais ou menos isso. Tá. Então quer dizer que para governo do estado você não está vendo ninguém com muitas chances nesse momento. A coisa está meio aberta. Está aberta. Para o governo está aberta. Agora... E outra coisa, eu ainda arrisco dizer, Frazão, com possibilidade de apanhar por isso, né? Eu estou para dizer que até o Confúcio... Não, porque é melhor eu falar dos ex-governadores para poder citar o Confúcio. Tem um nome que viria e que seria unânime, assim... Cassol. A maioria é o Cassol. O Cassol, seja na espontânea ou na estimulada, o Cassol é o cara que ganharia esse governo com o pé nas costas, tranquilo. Só que eu tive pesquisando junto a juristas e tal, ele tem problemas... Difícil de resolver. Difícil de resolver e a chance dele vir candidato é mínima. Então, Cassol. E o outro ex-governador, que está por aí ainda, é o Confúcio, que é senador, e é um cara que, se continuar essa confusão e essa indecisão para o governo, quem sabe ele por fora, agora com essa mudança das nuvens da política nacional, né, ele pode crescer e vir a ser candidato ao governo, com chance, inclusive, de disputar e de ir para o segundo turno. E se o Confúcio for para o segundo turno, dependendo quem for com ele tem chance de ser eleito governador de Rondônia. Nesse cenário que você falou do Fúria, se for Fúria e Confúcio, você acha que quem fica muito... Vai ser uma disputa de foice, né? Rapaz, eu ainda acho que o Fúria, pela juventude, pela força, ele leva. Se o Fúria for para o segundo turno, Frazão, não importa com quem, ele ganha essa eleição. Ele só precisa ir para o segundo turno. Isso é minha opinião de analista político. Se o Fúria vier candidato ao governo e for para o segundo turno, ele é o governador. E agora vamos descer então, Senado. São Senado, 2 vagas, né? São 2, na verdade é uma, né? Porque a outra já está preenchida. Eu não vejo a possibilidade de... Eu vou repetir. Para o Senado, eu só vejo uma vaga. Porque a outra eu vejo ela preenchida.
A Silvia Cristina, hoje, ela tomou um espaço político muito grande. E ela está se consolidando como uma líder inspiradora. Em todos os lugares do Estado que você vai encontrar várias lideranças, seja vereador, presidente de associação, empresários, prefeitos, que dizem, eu sou Silvia, estou com Silvia. Silvia Cristina consolidou uma candidatura segura para o ano que vem para o Senado. Eu vejo assim. E as outras vagas, a outra vaga é que será disputada. Você viu na pesquisa. A pesquisa, ela aparece a Silvia em primeiro, com um percentual bom. Mas quando você vai a campo fazer a pesquisa, é que você vê a força dela. Porque aquele número ali não representa a força que ela realmente tem. Uhum. Porque quando você vai para uma qualitativa, quando você vê quem vota em Silvia, você vê que são lideranças. E são pessoas de credibilidade e de respeito nas cidades. Então, quando você qualifica os votos do político, é que você vê onde está a força dele. A chance da Silvia multiplicar os votos que ela já tem é muito grande. Então, antes eu falei do Marcos Rogério sobre o governo, eu vou falar dele ao Senado também. O Marcos Rogério, o voto dele é um voto, pode ser volátil, entendeu? Uhum. Ele pode sumir assim. Por quê? Porque ele não tem muita raiz. Eu voto no Marcos Rogério porque ele defende Bolsonaro, ou mais ou menos nesse caminho. Mas ele não tem raiz, não tem força, entendeu? O voto da Silvia não, é o voto de base, entendeu? E o voto do Marcos Rogério é aquele voto solto. Ele pode não se consolidar, inclusive. Né? Então, a Silvia, além de estar na frente, a qualidade dos votos dela é muito consolidada. Então... E aí, os outros nomes, Ivan, eu coloquei o Fernando Máximos, que viria pontuando muito bem também, tem a chance de ter a segunda vaga para o Senado. Né? Se vier o Marcos Rogério também, ele também tem chance de ocupar a segunda vaga. Se não vier ele, o Fernando Máximos. Se o Fernando Máximos vier ao governo, Marcos Rogério ao Senado, Marcos Rogério tem chance de ter o segundo voto, a segunda vaga, né? Porque a Silvia pontua no primeiro voto e no segundo voto. E quando eu falo de segundo aqui, eu estou falando de segunda vaga, né? O Marcos Rogério pode ocupar a segunda vaga do Senado. Ou então o Fernando Máximos. Mas ainda tem outros nessa disputa aí, que a gente não pode subestimar. Né? O Marcos Rocha, se tivesse tudo bem e ele saísse do governo, renunciasse ao governo e tivesse alguém de confiança para ficar no governo e ele usasse a máquina, ele poderia se consolidar. E, quem sabe, ser o segundo senador mais votado na próxima eleição. O Confúcio Moura vai depender, porque assim, 58% da população se diz de direita, 9,5%, 10% de esquerda, e aí sobra aí 30%, 32%, 33% de pessoas que dizem eu não sou de direita nem de esquerda. E ali estão os votos que podem ser consolidados ao Confúcio. Então o Confúcio pode vir a crescer e quem sabe até ganhar essa segunda vaga, dependendo de quem estiver nesse páreo. Então, nada está definido em relação à segunda vaga. Eu só digo o seguinte, a primeira vaga hoje, disparado, é Silvia Cristina ao Senado. Na tua opinião, essa briga do governador Marcos Rocha com o Sérgio Gonçalves está sendo um erro estratégico que não vai conseguir se reverter? Mesmo depois eles sentem, façam as pazes, o estrago já está feito. Frazão, a gente sabe de longa data, desde sempre, que a confiança é um cristal, né, cara? Quando quebra, não tem como juntar. Como o Marcos... Não tem super bonde que resolva. Não tem super bonde que resolva. Como o Marcos Rocha vai voltar a confiar em Sérgio Gonçalves ou em Júnior Gonçalves
como que Júnior Gonçalves e Sérgio Gonçalves vão voltar a confiar no Marcos Rocha. Eu não sei quem está certo nessa relação, mas houve ali uma quebra. E uma quebra que não tem conserto. Qual seria o conserto ali? Seria, que é uma estratégia que se fala nos bastidores, é colocar o Sérgio Gonçalves no Tribunal de Contas e trazer o Alex Redano para o governo, que ele é o presidente da Assembleia, ele assumiria automaticamente, né? Uhum. E o Marcos Rocha renunciaria e o Alex Redano seguraria a peteca no governo e sairia candidato à reeleição ao governo. Então seria um caminho. E eu não vejo outro. Eu não vejo outro porque não vão consertar essa quebra de confiança. Impossível. Eu acho que o Sérgio Gonçalves dificilmente vai querer abrir mão dessa candidatura ao governo de Rondônia, né? Mas ele vai ser candidato como? E se o Marcos Rocha não renuncia, ele vai sem a máquina? É suicídio político. Acho que ele fica até o final. Tipo assim, o Marcos Rocha não sai como candidato. E ele fica como vice-governador. Os dois perdem. Frazão, numa relação, seja de um casal, de uma amizade, de um acordo político, toda separação é prejudicial. Prejudica os dois. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Toda separação, todo rompimento, prejuízo de ambas as partes. Não existe, eu vou romper ali para ter lucro. Não tem. É prejuízo. Tá certo. Agora, a bancada na Câmara Federal, como é que você acha? Que renova ou continuam os mesmos? Não, vai renovar bem. Eu acredito que vai mudar bastante. Quem fica? Quem fica deputado federal? Bom, eu não sei se eu vou lembrar de todos os nomes agora, né, Frazão? Mas, quem está bem? Silvia Cristina, Fernando Máximos. Esses dois... Um na Câmara, os dois deputados. Os dois vão sair. Um vai ao Senado, o outro ao governo, ou os dois ao Senado. Já sobraram 2 vagas, né? Cristiane Lopes. Cristiane Lopes vai depender dos evangélicos para sustentar ela lá, porque eu não vejo ela crescer em outro lugar, senão no ambiente evangélico. Cristiane Lopes. Crisóstomo. Josué Crisóstomo, eu acho Coronel que... Crisóstomo. Eu falei Josué, desculpa. O Coronel Crisóstomo, eu acredito que ele não se sustenta. Vai ser difícil, porque vai depender de partido, de grupo, porque você sabe que tem a questão da legenda, né? Então, se ele ficar, ele é do União Brasil, né? Uhum. Vai depender de quem crescer mais no União Brasil. Mas hoje no União Brasil tem nomes mais fortes que o Coronel Crisóstomo, tá? Então eu acredito que o Crisóstomo não estará entre os mais votados do União Brasil. Né? Não volta? Eu acho que não. Moschini. O Moschini, ele perdeu o capital político, perdeu bastante nessa última eleição. Então, ou ele muda de postura, ou ele muda a estratégia, ele se reorganiza, senão ele sai. E ele está no MDB ainda, né? Está no MDB. Tem a possibilidade de outros candidatos mais fortes no MDB, ou então eles vão... não vai ter candidatura suficiente para fazer legenda no MDB para deputado federal. E se vier quem eu estou pensando que vem, que eu acredito que pode vir para o MDB e ser candidato a deputado federal, tem mais voto que o Moschini. Quem? Eu ouvi dizer que o Thiago Flores, ele volta ao MDB para ser candidato a deputado federal. Mas é só boato. Mas tem outros nomes também que estão em suspense ainda, mas que pode vir ao MDB. Então, se fortalecer o MDB para manter uma cadeira lá, vem gente forte e tira o Moschini. E se não, sai o pessoal e o Moschini. Eu ouvi falar isso ontem, de alguém do MDB dizendo tá ruim para o Moschini. Porque se vier gente nova, vem gente com mais voto que ele. E se não, vai sair muita gente e não vai dar a legenda. Essa é a história que eu ouvi. Então eu vejo assim.
É uma incógnita do Moschini, vai depender das estratégias dele daqui para frente. Porque ele tem um capital político razoável, que dá para se reeleger, mas vai depender das configurações. E os Carvalho, Maurício Carvalho, que é federal? Não, o Carvalho, o Maurício Carvalho, ele está trabalhando estrategicamente muito bem, né? Ele pode se manter, né? Vai depender, ele está no... Acho que é União Brasil. Tem chance de se manter. Descendo mais um pouco, na nossa Casa de Lei estadual, na Assembleia. Estadual, porque é complicado analisar estadual, porque são muitos votos, muitos candidatos e muitas pessoas crescendo e conquistando seu espaço político. O que eu quero dizer é o seguinte, dentre os candidatos, dentre os deputados que ali estão, tem uma tropa de elite ali que se reelege com certeza. Mas dentre eles, alguns saem a federal. Por exemplo, Ezequiel Neiva deve sair a federal, né? Com grande chance de ser eleito, porque ele é um cara que construiu uma base muito boa no estado inteiro. É um cara que tem chance, inclusive tem chance de vir ao governo. Como eu disse, está aberto. Ele é do União Brasil, ele é da base do Marcos Rocha. Se ele vier candidato, é um cara que tem nome no estado inteiro. É uma possibilidade do União Brasil, inclusive, ao governo. Aí, o Cirone de Cacoal tem um capital político bacana, é um cara que se sustenta. Goebel. O Goebel, eu tenho dúvidas sobre o Goebel, mas nesse momento ele ainda se sustentaria, mas vai depender do partido, porque ele está querendo ir para o PL. Eu não sei como vai estar o PL até lá. Então, não sei do Goebel, mas eu poderia falar do Crispim, o Crispim, o Laerte, o Cirone, o próprio presidente da casa hoje, Alex Redano, a Cláudia de Jesus, ela está com uma base muito boa, ela fortaleceu a base política dela, talvez venha federal, tá? Então a Cláudia é provável que venha federal e abra uma outra vaga aí para o pessoal do PT disputar, porque o partido fecha a questão, né? Vamos lançar uma nominata aqui para a gente ter uma cadeira ali. É um partido bem democrático internamente também, né? Então, provavelmente ela venha federal e abra espaço para que outro do partido ocupe essa cadeira. O Ribeiro do Simpol? Não sei. É uma incógnita. Eu não sei. É porque, na verdade, eu não estou acompanhando todos eles. Assim, eu acompanho, mas tem coisas que eu não consigo me aprofundar. Tem a Lebrinha lá na 429, a Lebrinha. Ela é forte, né? Ela é forte naquela região. Ela é forte, ela continua, né? E ela está expandindo também, Nova Mamoré, Machadinho e tal, ela está expandindo. Eu passei ontem ela tem um trabalho muito forte. Eu passei ontem na Superintendência da Agricultura ali, tem 20 tratores no pátio lá. É tudo de emendas parlamentares, Lebrão, Lebrinha e tal, para ser distribuído para associações. Então, eles têm um trabalho muito consolidado, né, junto a associações no estado todo, né? Tem o delegado Camargo aqui em Ariquemes também, que até lançou uma pré-candidatura ao Senado, que é um cara que, com isso, ele dá mais uma fortalecida, ele tem um trabalho bacana, inclusive, nos municípios, é um cara que se mantém. Enfim, é bastante relativa essa questão de deputado estadual, né? Eu pergunto sobre as mulheres, porque são poucas na Assembleia Legislativa. A Thaísa de Guajará, você acha que vem? Pelas suas pesquisas? A Thaísa está bem politicamente, mas você sabe que ela teria que crescer. Ela foi a que teve menos voto na eleição passada, né? Nem sempre se consegue se eleger com 8 mil votos, né? Então ela teria que construir pelo menos 50% a mais, né? Para poder disputar em outros partidos, porque você sabe que eles não vão ficar, nem ela nem o Goebel vão ficar no PSC. É provável que eles vão para o PL.
Então vai depender da configuração do PL como vai estar. Mas a Thaísa, ela cresceu em relação à última eleição. Ela deu uma fortalecida na candidatura dela. Ieda Chaves. No mandato dela. A Leda também tem. Ieda, perdão. É porque eu moro na Rua Leda, né? E para eu gravar Rua Leda, eu lembrei da Ieda. Entendeu? Então agora eu confundo. A Ieda Chaves, ela também tem uma estrutura, porque o Ieda Chaves tem um capital político, né? E ele vai manter isso aí com a mulher dele. Não é desmerecendo a mulher, não. Desculpa, deixa eu refazer essa conversa aqui. Ela tem um capital político e ele também tem. E lógico que ele vai fortalecer ela, né? Então eles têm ali, com certeza, a Ieda Chaves, ela tem uma estrutura bacana para manter. Dejani, infelizmente a gente trabalha com tempo aqui. Eu lamento que esse é um assunto que merece falar sobre vários outros pontos. Mas como o tempo já se estourou, eu queria só que deixasse então agora um recado para os internautas, para os eleitores de Rondônia, de um modo geral. Olha só, eu estive hoje com o Salatiel, aliás, ele mandou um abraço para você. Salatiel, eu estou devendo para você ir lá, eu tenho que ir lá. Vai sim, vai. Vou. O Salatiel é uma figura querida, assim, eu gosto muito do Salatiel. E ele estava me falando uma coisa importante, e esse recado que eu pretendo dar é com base nisso que nós conversamos hoje. O Salatiel disse que esteve na China, esteve na reunião do Congresso da União Europeia, lá na Europa. Ele esteve nos Estados Unidos, ele percorreu o Brasil inteiro, o mundo todo, porque ele fez um curso de CO, né? E aí ele percorreu o mundo todo para conhecer como funcionam as cooperativas no mundo todo. E ele ficou impressionado com a China e ele estava me dizendo o seguinte: Dejani, essa visão de extrema esquerda ou extrema direita é uma visão ultrapassada. Ultrapassada, porque hoje, lá na Ásia, nos países que mais crescem, nos países que mais desenvolvem, eles têm uma visão equilibrada da coisa. Porque você pode fazer o social e você pode pensar no crescimento econômico. Você pode pensar nos dois, sem prejudicar um dos lados. Então, existe um caminho melhor para se percorrer do que ficar numa bolha aqui ou uma bolha ali. Então, nós estamos passando por esse problema, que é um problema político muito sério nesse país, que é as questões das bolhas. Eu penso na extrema direita, então eu refuto qualquer ideia diferente. Eu penso na extrema esquerda, eu refuto qualquer ideia. Existe um equilíbrio, gente. Está na hora da gente voltar. Não precisa você ser de centro, você pode ser de esquerda e compreender algumas questões mais à direita, você pode ser de direita e compreender algumas coisas mais da esquerda, mas a mente pode se expandir, gente. Vamos expandir nossa mente para a gente não ficar nessas bolhas que nos diminui como ser pensante. O Frazão, nós somos muito mais do que isso, cara. Nós conseguimos pensar muito mais. O Salatiel ficou impressionado com o modelo da China. Ele disse que não tem ninguém na rua. Ele é um cara da OCB, ele é um cara mais voltado à direita, né? E eu respeito isso nele. Ele é um cara mais voltado à direita, mas ele ficou impressionado com a China. Ele disse, cara, a China consegue. Tudo lá é cooperativa, ele falou, né? E a cooperativa é um exemplo de instituição inclusiva, que ela atende tanto o capital, faz você crescer, como o social, que ela acolhe as pessoas. Então, ela é inclusiva. E assim ele viu exemplos na Europa, viu nos Estados Unidos, coisas que podem ser ponderadas, né? Então, nós podemos pensar com a mente um pouco mais aberta, né? Sem essa ideia limitadora
de que eu estou nesse extremo, ou estou naquele, ou se fulano não concorda comigo, eu jogo para o outro extremo. Se eu estou aqui e alguém não concorda comigo, eu jogo para lá. Não é assim, gente. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos ser político. Porque a política é o topo, é o suprassumo de todas as relações humanas. Porque... Depois você edita isso aqui? Tá. Olha só, Frazão. Frazão, é o seguinte. Tem gente que defende a educação como sendo o ápice da humanidade. Tem gente que pensa que a fé, a religião, a fé não, a religião é o ápice da humanidade. Tem gente que pensa que a guerra é o ápice da humanidade. Não é, é a política. Porque a política, ela usa a educação, ela usa a guerra e usa a religião. Usa para o bem ou para o mal. Então a maior arte é a política. É a maior arte que existe. Por isso nós temos que abrir nossa mente para compreender a política. Porque você falou na abertura desse programa que quem não gosta de política é comandado por quem gosta de política, né? Então está na hora da gente não só gostar, ou aprender a gostar, ou pelo menos compreender um pouco de política. Obrigado, Frazão. Sucesso para você, hein? Obrigado. E estamos aqui de portas abertas para novas pesquisas. Sei que tem levantamento chegando aí, não tem? Sim, e nós temos um acordo aqui. Vocês estão... Essa parceria nossa, IPEC e Rondônia ao Vivo, nós vamos continuar a ter as eleições. Toda vez que vocês precisarem de pesquisa, me acione e eu trago os números para vocês divulgarem em primeira mão. Obrigado, hein? Todo sucesso aí. Valeu, Frazão. Para você, meu caro internauta, espero muito que essa conversa com o Dejanir tenha servido para você aí abrir tua mente, pensar já no teu voto, para não jogar teu voto fora e não se arrepender. Tá bom? Grande abraço.